Olá, tudo bem? Começa agora mais um Birdcast. E a pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, ela é procopense, viveu ali na Vila São Pedro e aos seus 12 anos, sendo um pré-adolescente, tinha o sonho de todo brasileiro, que era ser jogador de futebol. Então, acabou indo para Santos e chegando lá, percebeu que a coisa não era tão fácil, né? E voltou para Cornélio, aos 16 anos, começou a ser um radialista, onde começou tudo. Depois foi empreendedor, se tornou fez jornalismo, é um advogado hoje também. E eu estou aqui com alguém que você vê em Cornélio há muito tempo, bem conhecido, Bruno Magalhães. Tudo bem? Graças a Deus, boa noite, ou dependendo do horário, bom dia, boa tarde, né? A gente está familiarizado com o horário só no rádio, aí pega um podcast, né? Fala para todos os públicos, para todos os horários. Muito obrigado, estou aqui felizão de poder participar com você, passarinho, desse projeto. É uma novidade para Cornélio Procópio, né? E já me coloca à disposição, desejo para você todo o sucesso do mundo aí nessa empreitada e espero poder colaborar, né, com o projeto, trazer aqui um pouquinho da minha vida para esse público maravilhoso que nos prestigia. E é isso aí. Então, esqueci também de falar, né, você é só parte da vida pública, no finalzinho aí a gente vai falar um pouco dela, que também é bem interessante para a população, né, primeiro saber quem é o Bruno Magalhães, o Bruninho que foi para Santos com aquele sonho, né? Jogar ali ao lado daquela galera. Pois então, é. Conta pra gente aí como é que foi essa situação de Santos. Vamos começar por ela ali, né? Quem sabe Vamos. Você já fala um pouco aí. E eu acho que vai ser bem interessante. Como é que foi? Quando você foi para Santos, você já jogava futebol na cidade, né? Você já era conhecido aqui. É interessante essa história. Por quê? Porque eu venho de uma família humilde ali da Vila São Pedro. Estudei escola pública a vida toda. E como a maioria dos jovens, principalmente da minha época, hoje eu acho que já mudou muita coisa, mas na minha época queria ser jogador de futebol. E como eu disputava os campeonatos pelas escolas e depois vinha jogar pela seleção de Cornélio, futsal, joguei campo pela seleção de Cornélio, disputava os campeonatos. Então você começa a acreditar na possibilidade de você conseguir galgar objetivos maiores. Fala, poxa, mas será que rola? Vou tentar. E aí tinha uns meninos melhores do que eu, né? Obviamente, muita gente aqui que jogava bola, mas de repente caiu no colo uma oportunidade. Falou, um tio meu, Luiz Magalhães, falou, olha, nós temos que conversar, você tem que pensar em jogar bola de verdade, né? Eu sou da época do Guardinha, lá do Jardim Figueira. A gente disputava campeonato do Guardinha. Então, treinei com vários professores aqui, desde o Castro com o professor saudoso Brito, o nosso querido Gaspar. Então, vem do professor Nelson, do Almir, de toda essa galera que faz parte da história de Cornélio Procópio, né? Eu venho dessa turma e jogava futebol ali. Aí depois fui para a seleção com linguiça, então tive uma boa iniciação no futebol, como outros jovens tiveram também. Então a gente sonhava muito. E aí, de repente, caiu no colo a oportunidade de ir para Santos. E aí eu tinha uma tia lá, que hoje já é falecida, a tia Zélia, muito conhecida em Cornélio Procópio, inclusive. E ela casou, morava lá já há muito tempo, passou sua vida toda lá em Santos. E aí, de repente, eu fui para Santos para tentar fazer um teste no Santos. Não fui lá para ser jogador somente, fui para tentar, para arriscar a sorte. E aí, com meus 12 para 13 anos, eu fui para Santos, cheguei na porta da Vila Belmiro com a chuteira debaixo do braço, a história do Pelé, que chegou com a chuteirinha debaixo do braço, só que com uma grande diferença, né? Lá tinha o Pelé e eu até brinco, né, com alguns amigos, na época era o Neguinho da Vila São Pedro, como era chamado. O Neguinho da Vila São Pedro tá se achando, foi para Santos para jogar bola. Cheguei lá, não deu muito certo, porque o Pelé tinha voltado de viagem e tinha fechado a Vila Belmiro para testes no time infantil. E aí, perguntado na época por que ele fechou para testes, ele mostrou o time do Santos infantil na época, que era composto por Robinho, Diego, se não me engano, Ganso, Elano, tinha uma seleção ali. E aí, o teste ficou para 3, 4 meses para frente e eu acabei ficando em Santos. Fiquei morando com a minha tia e trabalhando, porque daí eu comecei a trabalhar lá em Santos.
Então eu comecei a trabalhar com... O meu tio fabricava som, fabricava caixas de som, fabricava alto-falantes. E eu aprendi ali. Toda semana a gente ia para São Paulo comprar, né, as peças para montar esses equipamentos. Então eu fiquei ali 1 ano em Santos, mais ou menos. Então, é isso aí, você vê. Um Procopense saiu de Cornélio Procópio, foi tentar a vida, quem sabe poderia, né? Você chegou ali... bateu na trave, eu falo. Bateu na trave, né? Eu não sei se ia ter bola, não, Sim. pra jogar nesse Santos. Porque na época, os caras estavam comendo a bola. Os talentos eram bem acima da média. Poderia ter uma experiência. O que vale é o quê, né, meu? Eu penso assim, a superação, eu não desistir, né? Lógico. Ver outras oportunidades. Então você voltou pra Cornélio, começou a trabalhar, né? Como a gente já sabe ali, você trabalhou um pouco na mecânica e depois foi pra rádio. Na mecânica foi bem interessante essa passagem. Quando você entrou na rádio, você já entrou na rádio na área policial? Ou você, por ser esportista, pensou em entrar nessa área do esporte? Não, eu acho que eu fiquei frustrado. Eu parei até de acompanhar uma época futebol, porque daí o que aconteceu? Tem uma passagem importante que tem que ser dita. Quando eu voltei de Santos, passou um tempo, o meu pai caiu de cama e ele era vendedor autônomo. A minha mãe também era. Eles trabalhavam com um produto de vender de porta em porta e meu pai caiu de cama, ficou só a minha mãe para sustentar a casa. E eu era menino, não estava trabalhando. Falei, bom, agora eu vou ter que parar de jogar futebol e focar no trabalho, vou ter que arrumar o que fazer. E aí o que eu fiz? Eu fui para oficina mecânica, fui trabalhar, fiquei um tempo com um amigo ali da Emília Gomes, onde ele me deu a oportunidade de começar sem receber. Fui para aprender uma profissão, tinha de 13 para 14 anos. E dali eu fui para uma outra oficina, lá na Vila São Pedro, perto de casa, com outro amigo, e que eu já ganhava um dinheirinho, muito pouco, mas dava para pelo menos me vestir. Aí minha mãe não tinha essa despesa para ter que me vestir. E eu estudava e ainda continuava jogando bola um pouco, jogava bola. Aí até que um dia o meu tio, o Luiz Magalhães, minha grande referência na comunicação, chegou e falou, olha, na oficina mecânica, falou, olha, vamos para São Paulo comigo, para Ribeirão Preto, na rádio do amigo dele, Ratinho, Carlos Massa, do SBT, amigo dele. Falou, ele tem uma rádio lá em Ribeirão Preto e me abriu a oportunidade de você ser gerente dessa rádio, eu quero te levar para aprender rádio comigo. Eu falei, mas agora que eu tô na oficina mecânica, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, abandona tudo isso aí e vamos embora para São Paulo. E eu abandonei, fui embora para São Paulo com ele. Só que quando a gente chegou lá, a rádio tava falida. Nós quase passamos fome lá. Eu falei, poxa, lá em casa, pelo menos nós somos humildes, tá bem feia a situação, mas pelo menos nós temos que comer lá. Vamos voltar para casa. E ele também, numa situação, numa quebradeira desgraçada, numa situação muito difícil. A gente quase passou dificuldade lá. Deu uma semana, uma frustração. Mas essa foi gigante, porque eu tava trabalhando e eu perdi o emprego. Liguei de lá pra cá, o mecânico falou, olha, agora eu coloquei outro aprendiz no seu lugar. Eu falei, meu Deus, tava ruim, piorou. Piorou. Só que aí eu voltei e ele me levou pra Rádio Cornélio. O Luiz Magalhães me levou pra Rádio Cornélio. Isso era o quê? Com uns 15 anos, mais ou menos. Eu fiquei um tempo ali, uns 6 meses, uns 5, 6 meses, eu não vou me recordar o certo, que já faz muito tempo, aprendendo. E você entrava numa escala de rodízio de aprendiz na Rádio Cornélio. Tinha 2 na minha frente para esperar para ser contratado. Então ali eu fiquei naquela expectativa. O que eu faço da minha vida? Eu precisando de dinheiro, precisando para ajudar minha mãe, e tinha 2 na minha frente. Eu falei, eu tô morto, vou ficar aqui agora 2 anos esperando, porque tinha gente lá de 1 ano e meio, 2 anos na fila. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu adotei um estilo de chegar às 5 da manhã e ir embora às 11 horas da noite. Eu abria e fechava a rádio. Foi assim que eu consegui o meu emprego. Aí eu encurtei essa fila, passei na frente dos 2 e fui contratado. Então eu abria a rádio e tinha dia que eu dormia lá na rádio. E você vê que eu já dormi na rádio. Né, pensando na parte emocional da vida ali. Às vezes se você não tivesse passado o que você passou em Ribeirão, você não teria tido a mesma determinação aqui, né? Porque é como você disse, aqui você tinha o que comer. Então você tendo que comer, você consegue seguir um pouco. E aí você vai pra luta, né? E naquele momento ali da rádio que você decidiu fazer isso, né? Praticamente de graça. Exato. E foi por quê? Assim, o que você sentiu? Você falou assim, não, eu vou ser radialista, eu gostei do microfone, eu quero falar e quero tem tudo ser isso. jornalismo. Porque eu tenho alguns familiares que são da área, né? Tem alguns primos que são da área, o tio Magalhães, que é a nossa grande referência. E temos vários profissionais na família que é muito grande, que pertence à área da comunicação. E quando eu fui e conheci o rádio,
eu me identifiquei muito com o jornalismo, mas com o jornalismo, não com o futebol, a área esportiva. Sim. Eu comecei na área esportiva. Começou na área esportiva. Tinha um programa de esportes na rádio onde eu falava ao vivo. Então foi o primeiro contato que eu tive. Falava foi lá do campo. Lá no estúdio mesmo. Sim. Eu lia os jogos de fazenda com o saudoso Rocha Passos, o Coquinho. Então ali ele me deu a oportunidade de eu fazer o ao vivo. E eu fazia já as reportagens. Sim. E eu atuava com um gravadorzinho, buscando pedidos musicais pros apresentadores. Então a gente inventou algum jeito de eu acelerar o meu progresso ali, o meu processo de aprendizagem. Sim. E eu gostei do jornalismo, porque o jornalismo você abre o espaço para o cidadão se manifestar, tem todo um porquê, né? O jornalismo é brilhante, é magnífico, é minha vida o jornalismo. Então, quando eu vi que o jornalismo era aquilo, servir as pessoas, falar em nome delas, eu falei, bom, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. E aí eu me dediquei e comecei a trabalhar dobrado, porque cada estagiário chegava e ficava 2 horas por dia na rádio. Eu passava o dia todo, eu abria e fechava a rádio. Eu comia dentro da rádio. É importante. Você entendeu? Eu comia pão com mortadela do Clóvis Forcato lá em frente do ginásio. Do ginásio, exatamente. Ali do Pedro Marius. Eu joguei bola lá também. Joguei muito ali também. Vixe, Maria. Eu treinava ali, salão, com o professor linguista na seleção de Cornélio. Então, assim, quando eu me identifiquei com o jornalismo, passou um tempo, eu recebi proposta para trocar de rádio. E eu ganhava ali um X. Eu passei a ganhar 10X, por exemplo. E foi uma coisa assim que me deu uma virada de chave. Falei, pô, agora eu vou ganhar uma grana legal no rádio, né? E aí foi quando eu busquei a faculdade. Foi quando eu fiz a primeira faculdade, que foi jornalismo. Legal. Aí, nisso tudo, eu já tinha montado o portal Cornélio Notícias, que foi em 2004. Em 2004 eu montei o portal Cornélio Notícias, o primeiro portal de notícias da cidade e região. O nosso portal, ele é mais antigo do que o bonde da Folha de Londrina. Nós somos o primeiro portal aqui da região de Cornélio Procópio. E continua no ar hoje, estamos já com 18, indo para 19 anos de portal Cornélio Notícias. Legal. Então é bem bacana. Isso é uma coisa que já você empreendeu, né? E eu trabalhei em vários órgãos, passei por jornal impresso, fui representante aqui do Paraná Repórter. Já fui colunista na Voz do Povo, no jornal A Cidade. Eu trabalhei na Voz do Povo, na época do São Nicolau. Legal. Eu fui colunista da área policial. Sim. Porque depois eu me identifiquei com a área policial. Legal. Aí eu fazia notas policiais, tirava foto dos acontecimentos, as tragédias, né? E também... Mas o Gil Gomes, você não espelhou no Gil Gomes, não? No Gil Gomes, não. Mas uma outra lenda que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu me espelhei sim, que foi o Luiz Carlos Alborguete, o Cadeia. Alborguete, legal. Quando eu trabalhei na Rede Cartário, na época, ele fazia um programa lá e eu entregava o horário daqui pra rede, que fazia em rede. E aí a gente trabalhou junto, eu fazia algumas reportagens pro Cadeia aqui em Cornélio. Ele era minha grande referência, foi onde que eu me tornei um pouco mais polêmico, sem papas na língua, foi uma coisa assim, foi um upgrade no formato que eu tinha de apresentador, graças ao que eu aprendi lá com o Cadeia. E você lembra de algum bordão dele? Como é que é o bordão do Cadeia? Foi uma lenda, e eu trabalhei uma época ali junto com ele, aí depois ele saiu e eu acabei assumindo o horário dele pra rede, fiz um tempo na rede Cartário para Cornélio, Curitiba e outras cidades. E você foi pra Cartário depois da Rádio Cornélio? Isso. Aí depois eu só não vou lembrar a ordem cronológica aí da onde eu trabalhei. Fiz televisão um pouco, trabalhei na RIC TV como repórter, de um projeto bem bacana aqui de Cornélio Procópio, na época com o Marcelo Villa e o Justo Lavalle. Sim, é isso que eu ia falar. O Marcelo Villa também foi um repórter referência. Aí, né? Foi. Inclusive foi com ele que eu aprendi. Ele que foi meu grande professor, meu mentor na reportagem. Legal. Ele foi o que me estendeu as mãos e me ajudou muito. Marcelo Villa, eu devo muito pra ele. Pô, legal. Interessante, meu. E aí depois eu fui rodando, né? Fui rodando, mas nunca saí de Cornélio. Tive a oportunidade de sair, não posso mentir, tive. Mas acabei depois optando por ficar. Da causa. E aí o rádio acabou me levando pra política também, né? É isso que eu ia chegar nesse assunto agora aí, pra gente poder falar um pouquinho. Aí, me diz uma coisa, assim... Quando você chegou, depois de ter passado por tudo, né? Percebe que você começou pelo esporte, né? Que todo mundo tem. Eu fui ao contrário, né? Eu, por Cornélio Procópio, quem jogar bola sabe alguma coisa. Quem não jogasse bola na época, eu não sabia pouco nenhum. Aí eu tinha que ir pra Botafogo, andar de skate, fazer meus rolês. Quando eu saí de Cornélio, encontrei escalada, encontrei alguns esportes que hoje eu tento incentivar na cidade para poder...
Existem pessoas que têm agilidade para jogar bola, têm paciência, e tem pessoas que é mais imperativo, né? Que vai Exatamente. adaptar mais a um esporte radical. Radical, vai exato. conseguir uma serotonina maior, vai conseguir... É. Né? E eu acho que eu acredito muito que um dia, né, a gente vai ter essa consciência também na cidade. Mas enfim, mesmo assim, você jogando bem e tal, ali teve uma frustração, superou isso, né? Eu acho que é bem importante, porque assim, né, poderia ter voltado e desistido de tudo, mas não, chegou diante de uma situação mais ruim. Foi feito mais um trabalho de superação ali, né, com seu pai, depois foi indo. E aí você chegou, desistiu do esporte, entrou no jornalismo. E aí me diz uma coisa, quando você chegou num ponto de falar assim, eu vou ser político, em qual área você decidiu isso? Para ajudar o esporte, para ajudar a diminuir a criminalidade, para poder fazer leis, né? Onde foi a ideia de falar assim, não, agora eu tenho uma consciência política, tenho uma ideia desse mundo aí, eu vou ser político. E conseguiu ser, né? Olha, eu vou ser bem sincero. Até então, não tinha tido nenhum vereador do rádio. Nenhum jornalista ou radialista tinha sido eleito em Cornélio Procópio. Eu fui o primeiro. Então, quando você pensa que grandes nomes da comunicação local já foram candidatos e que ninguém chegou lá, você fala assim, primeiro que é um objetivo ali, é uma missão. É uma missão, porque o jornalista ou o radialista não tinha essa tradição na política. Então, quando eu decidi ir, eu tinha escrito até ali um pouquinho de uma história. Eu prestava serviços pelo rádio, a gente se doa para a comunicação. Sim. Então, quando você está no jornalismo, você está com a Dona Maria, com o seu João, com o seu Zé todo dia. Você está dando voz para ele cobrar as autoridades. Sim. Você tem que usar o rádio para acionar as autoridades e melhorar a vida das pessoas. E a política tem que ter esse tino, tem que ter essa veia. E aí, quando você se coloca à disposição, você primeiro vai se deparar com uma realidade completamente diferente da que você imagina. Porque quem não sabe, quem não é do meio, quem nunca foi candidato, não tem ideia do que é ser candidato. Você não tem a mínima noção do que é você colocar o seu nome à disposição, dar a tua cara a tapa. Para uma sociedade que é crítica ferrenha de políticos que são, em sua grande maioria, pessoas que não respeitam o povo. Sim. Você entendeu? Na verdade, são pessoas que só pensam na própria família e pensam no bolso, né? A maioria, infelizmente. Isso daí é comum, né? Eu acredito sim que assim, o brasileiro, não só o brasileiro, mas o mundo, ele tem essa percepção, né? Que se for viver pelo lado homo sapiens, né? Pelo lado animal que a gente tem, você percebe que o que um animal faz? O animal, primeiro ele cria uma família e depois ele tem que proteger a área que ele criou, né? Sim. O território dele. E o ser humano nada mais é isso. Então, assim, o mundo é uma selva e a pessoa, ainda mais no capitalismo, né? Porque o capitalismo é um meio de que dá oportunidade para todo mundo, né? Sim. Mas os que têm capacidade de pisar nos outros, com certeza vai ter uma capacidade maior, né? De chegar onde quer. E é o dinheiro que envolve isso, né, meu? É tudo só que a gente tem que partir do princípio de que se nós, pessoas que pensam diferente, nos colocarmos à disposição, a gente pode mudar. Sim. É um processo. A nossa república mais recente, ela é nova. Sim. Nossa democracia é nova. Nosso formato é novo, né? Então, assim, dá pra mudar. Tá caminhando, dá pra mudar. Eu vou te dizer agora rapidinho. Quando eu fui pra primeira votação, primeira eleição, eu fiz em torno de 577, quase 600 votos. Sim. Minha primeira experiência. Eu não fui eleito, fiquei... Quantos votos você precisava na época? Não, teve vereador que foi eleito com 400. Mas depende do partido. Depende da sua coligação. Sim. Eu fiz mais votos do que a metade da Câmara naquele momento. E eu não fui eleito. Só que pra mim foi uma grande vitória, uma baita de uma vitória, porque... Tem gente que acha que... Porque eu não gastei dinheiro... 20 votos. Eu não gastei... Pois é, eu não gastei dinheiro e fiz muito mais votos do que pessoas que gastaram fortunas. E aí foi uma baita de uma experiência. Ali eu falei, nossa, é possível ganhar uma eleição. Sim, você já tem o dom da comunicação, né? Eu falei, olha, trabalha com isso. Eu vou pra próxima. E fui na próxima, fiz 834 votos na outra e ganhei. E aí eu montei alguns projetos, que é justamente aonde você me perguntou. Só não te cortando aqui, mas eu tenho uma pergunta agora. Você quer mais essa parte de pessoa. O Bruno Magalhães, que era aquele cara, né? Que tava na rádio, que fazia esse intermédio. E entendia que os políticos estando lá, eles tinham que fazer certas coisas que era obrigatório. E você acreditaria que chegar lá você ia fazer fácil.
Quando você chegou lá, foi isso que você encontrou ou você chegou lá e viu um outro mundo? Como é que foi? Ó, eu não tive tanta surpresa porque eu conhecia já o processo legislativo. Sim. Eu já tinha um conhecimento já para entender o que é o legislativo, o executivo, Sim, qual é a sua importante, função. a Eu gente primeiro... percebe que não foi só porque você é jornalista, mas assim, você já tem uma propriedade sobre o que você está fazendo. eu Isso é sabia o importante que pra ser era o político, né? processo. Então eu não posso falar assim, eu cheguei lá e me surpreendi. Não, eu me surpreendi com outras coisas. Sim, mas Com a própria população te pedindo dinheiro para te votar, você entendeu? Querendo se vender, né? Esse tipo de corrupção por parte do povo é o que mais tem. Você vai fazer o assistencialismo, comprar voto por cesta básica, por dentadura, por tudo que... política é reflexo da população. Então, assim, chegou lá, fez isso daí e você focou em que tipo de projeto? Foi assim, ó. O meu laço com o povo vem do social. Sim. Então eu acho que as pessoas são carentes, o povo não é ouvido, não é respeitado como deveria. O povo é carente de ter um político na porta da sua casa para te dar atenção, exceto nas campanhas, quando eles voltam, bate palma, pedem voto. Sim. Depois disso todos desaparecem, tem medo do povo. Então é muita demagogia para pouca ação. E quando eu fui eleito, falei, eu preciso fazer um diferencial nisso aqui. Eu preciso ter um diferencial. Eu não posso ser mais um. Isso é legal. Eu não posso ser mais um. Eu fiz inúmeros projetos, mas tem um em especial que eu consegui executar e que nunca mais eu vi e vai ser difícil de eu ver aqui na nossa cidade. Eu montei a caravana Bruno Magalhães para ir para os bairros. Todo mês eu visitei um bairro de Cornélio Procópio com uma estrutura. Então eu pegava do meu bolso, do meu dinheiro, do meu salário. Eu levava médico, enfermeiro, manicure, pedicure, advogados, lanche para as crianças, rua de lazer, brinquedo para as crianças. Eu fechava uma quadra de esportes e sentava lá como vereador para ouvir o povo. E é dali que eu tinha minhas demandas para o executivo. É dali que saíam as reclamações de como é que estava o bairro. É dali que eu sabia qual era a dor do povo e levava para a Câmara de Vereadores na sessão seguinte. Eu apresentava as demandas da população, mas eu estava lá para ouvir o povo. Enquanto Sim. a Dona Maria estava fazendo um cabelo, eu estava sentado com a Dona Maria batendo um papo. A senhora está cortando um cabelo aí, Dona Maria? Como é que tá o bairro? Ih, meu filho, aqui no bairro tá assim, o asfalto tá assado, nós estamos abandonados aqui. E eu ia lá e pegava o depoimento da Dona Maria. Sim. Tô precisando de um advogado, não tem. Tô precisando de um médico para ver uns exames, o médico tá aqui, Dona Maria, o advogado tá aqui. Então eu levava uma estrutura minha. E o executivo, a prefeitura não me ajudava com nada. Sabe o que é nada? Nada. No caso, assim, esse projeto foi um projeto seu particular. Meu, particular. Não foi um projeto do vereador lá na Câmara que foi aprovado. Não. Mas e lá? Assim, quando você chegou ali no bairro, você ouviu a reclamação. Isso. E aí eu transformava. Você transformava num projeto de execução. De demandas. E daí no caso... É porque assim, tem uma grande diferença, só pra você entender. O vereador, ele não pode apresentar projeto que tenha recursos. Você não pode apresentar o projeto que o executivo tenha gastos. Você não pode fazer. Não. Você não tem autoridade. Só que projeto de 1 milhão, 2 milhões, não. É o quê? Isso não é projeto de vereador. É o prefeito que propõe, você só aprova. Aprova ou reprova. Tudo que tiver custo, o vereador não pode propor. Por exemplo, um projeto que eu fiz, que eu me lembro. Eu fiz alguns. São vários projetos que eu fiz, teria que lembrar agora. Mas um que eu fiz, o Ficha Limpa Municipal. Para quem já foi preso por corrupção, por envolvimento em ilícito relacionado à política, a quem ocupou cargo de confiança que já foi preso por conta de desvio de verba pública, ele não pode assumir um cargo para cuidar do dinheiro. Nós não podemos colocar o lobo para cuidar. Sim. Tira o lobo de lá. Você entendeu? O Ficha Limpa Municipal é um projeto meu. Legal. Fiz de uma cópia do Ficha Limpa Nacional, que existe hoje, ainda está em vigor, e eu trouxe o Municipal de Cornélio Procópio, um dos meus projetos. E me diz uma coisa, assim, se hoje você pudesse mudar, né? Tipo assim, mudar de uma forma que você falasse, não, eu vou mudar isso, que vai dar esse resultado. O que você mudaria aqui? Em Cornélio? Colocar Cornélio Procópio, vamos colocar no país, não sei. Mas vamos colocar uma forma de você resolver esses problemas. Você teria? Além de ouvir o que está errado. Você criou, nesse todo esse tempo, uma ideia do que daria certo? Olha, hoje uma das principais demandas que nós temos em Cornélio Procópio é a falta de emprego. Sim. Nós precisamos de oportunidades para os jovens. Hoje nós nos destacamos por uma cidade universitária. Sim. Hoje a
a maioria hoje das pessoas de Cornélio Procópio trabalham no comércio ou prefeitura. Sim. Né? Tem a Iguaçu, tem a Contrafo. E a maioria se forma e vai embora. Né? Então, os nossos amigos às vezes têm que ir embora porque não tem oportunidade de trabalhar aqui. Então, eu vejo que hoje a cidade é muito bem cuidada, a cidade tem casas, embora o aluguel seja um absurdo aqui em Cornélio Procópio. Nós temos um comércio muito forte. Né? Nós precisamos de algumas demandas de lazer, algumas demandas de cultura, precisamos incentivar mais turismo, incentivar mais. Mas uma questão que eu acho que é primordial é emprego. A cidade precisa de emprego, precisa de uma indústria, precisa de investir nos pequenos, nos médios, nos grandes que já estão aqui e trazer indústrias. Se nós tivéssemos aqui em Cornélio Procópio, né, a resolução desse problema, nós teríamos crescido muito. A cidade iria progredir. Qual que seria a ideia assim, do Bruno Magalhães de falar assim, não, eu quero trazer indústria? Qual que seria o incentivo? Seria um incentivo fiscal, um incentivo... Sim, como outras cidades fazem. Por exemplo, Maringá. Nós visitamos lá Maringá anos atrás. O prefeito, na época, o Pupim, o que ele fez? Ele comprou um parque industrial, ele montou um parque industrial, pegou uma área de terras, montou um parque industrial e deu para as empresas. Ele incentivou ali 7 mil empregos. Sim. 7 mil empregos. Eu acredito que nessa parte de emprego, além de pensar em indústria, se pensasse a grosso modo, né? Nas áreas. E dar o suporte do que a gente já tem aqui, né? Eu acho que seria uma coisa que mudaria um pouco. Mas isso é uma coisa que... um assunto assim que nem convém assim agora. E é por isso que eu quero mostrar aqui. Que ainda nós somos uma galera que né? Uma geração das últimas gerações que tomou muito não na vida, né? Tomou muito não na mas vida. Eu pratico isso com o meu filho, tem 9 anos hoje e ele toma muitos nãos. Isso é importante, né? E ele passa pelas suas frustrações também. Sim, legal. E é isso aí. É assim que a gente termina mais um Birdcast. Um garotinho que foi até o campo da vila e não conseguiu realizar o seu sonho, mas voltou a Cornélio Procópio e encontrou a paixão no jornalismo. E hoje é a voz que todo mundo ouve nas rádios, na web e na cidade. E até mesmo você pode encontrar ele na ouvidoria do nosso município. Bruno Magalhães, muito obrigado. Até a próxima, galera.